Oi, pessoal. Estou aqui de novo para falar com vocês um pouco sobre dois conceitos que são extremamente utilizados no campo ambiental e, em particular, no campo da educação ambiental. Um é o conceito de antropoceno e o outro é o conceito de capitaloceno. Nesse momento, a gente vai dar um pouco de atenção ao conceito de antropoceno. Essa é uma ideia que surge por volta dos anos 50 do século XX e ela tem como objetivo demarcar uma nova fase geológica, né? Mas não uma fase geológica marcada por ações da própria Terra, da própria natureza, mas uma fase geológica marcada pela grande interferência humana sobre o planeta, de sorte que vem promovendo mudanças substanciais e significativas. O marco inicial desse processo é o período industrial, a Revolução Industrial, sobretudo a partir do século XVIII, e no período pós-industrial, né, a partir ali dos anos 50 do século XX, é considerado como um marco da aceleração desse processo de inserção humana sobre a natureza, promovendo mudanças significativas e substanciais que vêm alterando os ciclos de vida no planeta Terra. Então, nessa perspectiva, nós estamos vivendo hoje uma fase, né, geológica, em que as grandes alterações e transformações no plano climático, natural, ambiental, socioambiental, é resultante da atividade humana, né, é resultante do fazer humano sobre a Terra. E é claro que aqui é importante destacar que esse não é um conceito aceito por todo mundo, é um conceito polêmico, há um conjunto de divergências acerca do conceito, mas o que nos interessa nesse momento é deixar claro que este conceito ele existe e ele surge com uma tentativa de explicar que aquelas alterações que nós estamos vivenciando, sobretudo a partir do processo industrial, ela é resultado diretamente da ação humana, né, da ação dos seres humanos de forma predatória sobre a natureza. Obviamente que aqui a gente precisa fazer um parêntese, que é uma das questões que o conceito acaba suscitando um debate muito intenso, né? Porque, no primeiro momento, a ideia que se tem a partir desse conceito é de que todos os seres humanos são igualmente responsáveis pelo conjunto dos impactos ambientais que a humanidade vem produzindo ao longo da sua história, a partir, volto a dizer, da Revolução Industrial no século XVIII. O fato é que, para muitas perspectivas, isso não corresponde à realidade, uma vez que os processos de impactos eles são diferentes. Um exemplo claro é que a população mais rica do planeta, 1%, estima-se entre 1 e 10% da população do planeta, concentre a riqueza total produzida no planeta, riqueza econômica, mineral, ambiental, social, cultural, e em uma proporção extremamente fora de qualquer parâmetro razoável, né, enquanto que a ampla maioria da população não se apropria dessa riqueza, não acessa essa riqueza e, portanto, colocar essa parte da população como responsável igualmente pelo impacto ambiental produzido pelo seu consumo, pela sua apropriação da riqueza produzida pela humanidade, obviamente, para essa corrente se configura um equívoco profundo. Bom, dado as divergências, como eu disse, a gente não vai tratar delas aqui, não é o foco, é importante pensar e compreender que, de qualquer forma, a ação humana sobre a natureza é algo que não há o que se discutir, e que essa ação, ao longo do tempo, tem sido intensa, profunda, e que tem gerado e tem produzido um desequilíbrio socioambiental profundo, que tem nos levado para a crise ou o colapso ambiental que estamos vivendo. Também acho que isso, por mais que tenham negacionistas, isso não é um fato que pode ser negado a partir de dados razoáveis. Não pode ser negado. O problema é que, na prática, nós estamos, sim, ignorando governos, né, estados, inclusive estados
considerados desenvolvidos e potências econômicas, têm ignorado sistematicamente esse processo no qual nós estamos inseridos e agravando esse processo. E que esse processo não é um resultado, obviamente, dos ciclos naturais da própria natureza, mas ele é um processo resultante do nosso agir sobre a natureza, né? Bom, e aqui a gente precisa considerar que, em maior ou menor impacto, nós, seres humanos, temos sim produzido efeitos que produzem resultados negativos sobre a natureza e a qualidade de vida em que estamos inseridos. E aí a gente precisa ponderar algumas questões. A questão do consumo é preciso ponderar, a questão da produção é essencial, mas a questão do consumo e como somos levados a consumir e o que consumimos, sem pensar em como esse processo de consumo tem impactado a natureza e, consequentemente, os ciclos climáticos e, consequentemente, como isso tem produzido efeitos nefastos sobre as sociedades humanas e não humanas, porque isso é importante. Então, nós estamos alterando ciclos e a alteração desses ciclos tem produzido resultados extremamente negativos à própria existência da vida no planeta Terra. Então, é importante, sim, a gente discutir com todas as polêmicas e contradições que o conceito traz, mas é importante discutir a questão, sim, do antropoceno como uma nova era geológica em que as mudanças substanciais no clima, né, são resultados das nossas ações, sejam elas de grande porte ou de pequeno porte. Nós estamos alterando, seja de forma direta ou indireta, os ciclos da natureza. Alteramos quando consumimos desenfreadamente, alteramos quando consumimos de forma a não pensar como esses processos produtivos têm ocorrido, alteramos quando desenvolvemos processos produtivos extremamente danosos e nocivos à humanidade e ao meio ambiente, à natureza e a toda forma de vida no planeta. Então, esse é um conceito que a gente precisa melhor compreender, melhor operacionalizar, né, e colocar ele à mesa para que a gente possa, assim, pensar se esse estilo de vida que está posto para a humanidade, ou pelo menos para parte da humanidade, mas que afeta toda a humanidade, ele de fato é um estilo de vida que a gente deve manter. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha isso no horizonte. Os seres humanos, em maior ou menor proporção, em maior ou menor escala, de forma direta ou indireta, por meio dos seus processos produtivos e coletivos, ou por meio de ações individuais que se somam no conjunto, formando uma totalidade que transcende a dimensão da soma das partes, mas que produz um resultado extremamente danoso ao meio ambiente, esse ser humano precisa se repensar e pensar a sua existência, pensando que a sua existência não é definidora, ou não deveria ser definidora da existência de outras espécies, de outros ecossistemas, de outros seres vivos, de outras possibilidades de organização da vida. O outro conceito que a gente vai aqui trazer uma síntese é o capitaloceno. O capitaloceno surge como um conceito em oposição ao antropoceno, porque no conceito do antropoceno, a ideia das relações econômicas como processos produtores dessas alterações socioambientais, ela não está posta, porque no antropoceno o foco está sobre o ser humano, né, na sua prática coletiva ou individual. O capitaloceno é um conceito que vai olhar para as relações de produção e vai dizer que é nas relações de produção que a gente tem transformado a sociedade, de tal sorte que tem transformado os ciclos da natureza, de tal sorte que a gente vem levando essa própria humanidade a uma crise climática sem precedente na história da humanidade. Por quê? Porque nós vamos produzindo transformações que a própria natureza, através de seus ciclos, não produzem no curto espaço de tempo, ou não produziram no curto espaço de tempo que nós, seres humanos, por meio dos nossos processos produtivos, temos feito. Então, na lógica do capitaloceno, todo o processo de crise climática, colapso ambiental em que nós estamos inseridos é resultado desse processo produtivo, né, denominado capitalismo, em que estamos inseridos, que degrada a natureza,
que degrada os seres humanos, que degrada as relações humanas e que transforma tudo, absolutamente tudo, em mercadoria. É a lógica do valor de troca e não do valor de uso necessariamente. Por isso, nesse modelo de desenvolvimento que nós estamos inseridos, que é o desenvolvimento econômico, que é capitalista, a lógica está inserida não efetivamente a atender as necessidades humanas, mas atender necessidades artificiais criadas para que a produção possa ser escoada e, consequentemente, produzir lucro, ou melhor, mais-valia, que vai enriquecer, que vai gerar acúmulo de capital na mão de setores específicos da sociedade mundial. Então, nós estamos diante de uma situação em que o conceito de capitaloceno foca no modelo de produção capitalista e o que esse modelo produz de danos, né, sobre o meio ambiente, sobre a sociedade humana e sobre a forma de organização do planeta, gerando danos que vêm se mostrando, em alguns casos, já danos irreversíveis que podem e devem comprometer essencialmente a nossa capacidade de existência ao longo do tempo. Então nós estamos realmente aqui diante de dois conceitos para sintetizar o nosso vídeo de hoje. Um conceito que a ênfase está nos indivíduos ou na coletividade, mas está nos seres humanos, que é o antropoceno, e um conceito em que a ênfase está no modo de produção capitalista e como esse modo de produção vem alterando substancialmente a vida no planeta, não só nas relações humanas, mas na relação do ser humano com a própria natureza, gerando alterações de tal ordem, né, na natureza que começa a inviabilizar a própria existência da vida no planeta em uma escala de tempo, né, que a gente ainda não consegue precisar, mas que estudos vêm mostrando que cada vez mais está ocorrendo a aceleração desses danos irreversíveis que se colocam no horizonte da humanidade e que pode produzir um efeito sem precedente para a nossa própria existência, para a própria vida na Terra. Então nós temos dois conceitos aqui que têm suas contradições, que em grande medida se colocam um em oposição ao outro, mas tem algo em comum entre os dois, que é discutir o processo de dano socioambiental em que a humanidade, seja pelas ações dos indivíduos e da coletividade humana, seja pelo modelo produtivo desenvolvido pela humanidade e, obviamente, por uma parte que detém o controle econômico, controle político, controle social e até mesmo controle cultural, vem alimentando esse modelo, de sorte que isso vem gerando danos históricos e sem precedentes na história da nossa humanidade. Então aqui eu deixo para vocês esses dois conceitos para que vocês possam aprofundá-los, estudá-los, né, compreendê-los melhor, desenvolver melhor esse conceito, que não são conceitos simples, e se apropriar deles para que possa fazer discussões, produções e que venha contribuir para o desenvolvimento da ciência, sobretudo do campo da educação ambiental.